Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula abençoada, graças a Deus. Dando continuidade ao nosso curso aqui. Hoje a gente vai começar a revisão do módulo 3, né? Falta um detalhe para eu falar que não deu tempo na aula passada, mas aí a gente já começa a revisão hoje. Se der tudo certo, terminamos a revisão na próxima semana. E aí, né? Muito bem, então convido vocês mais uma vez a trazer o pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche seu peito de ar e solte. Respire tranquilo e profundamente. E a partir desse momento, traga seu pensamento para o já, para o aqui, para o agora. Relaxando cada parte do seu corpo. Iniciando pelos pés. Relaxe seus pés e vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxe seu quadril. Isso, relaxe. Relaxe seu abdômen, peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, cada vértebra da sua coluna, seus ombros, braços, antebraços, mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe. Relaxe também seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça para te ajudar a relaxar um pouco mais. Relaxe agora seu rosto, sua face, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. E assim você relaxa todo o seu corpo agora, cada parte do seu corpo. E isso permite que a sua mente fique mais tranquila, mais serena, mais branda, mais leve. E nesse processo você então começa a se conectar a você, a sua própria essência, que é divina. Visualizando então no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, essa pequena chama, essa pequena luz que você tem aí dentro, que é o cerne da sua essência. Uma luz ou uma energia que tem a cor ou a característica que mais lhe agrada. Então te convido a agradecer, trazendo o sentimento da gratidão por mais esse dia de oportunidades, mais esta semana, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pelo seu teto, pela sua mesa, pela sua cama, pelo convívio com as pessoas que você ama. Agradeça. Elicie a gratidão no seu coração agora. E faça com que ela seja combustível para expandir e aumentar essa sua chama interior, essa sua luz interior, cada vez mais. Quanto mais você agradece, mais essa luz aumenta, expande. E ela vai crescendo e crescendo, cada vez mais, até que ela envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. Um processo de autoiluminação, em que você vai se reequilibrando,
Você vai encontrando, como se você fosse entrando no eixo, percebendo então uma sensação de bem-estar tomando conta de você, mas você continua agradecendo. E a sua luz continua expandindo. Ela aumenta ainda mais. E agora ela passa a envolver todo o ambiente em que você se encontra, irradiando de você em todas as direções, como se você fosse uma estrela, uma pequena estrela que ilumina tudo à sua volta, irradiando a sua luz. Você se conecta com a luz do colega do lado, que se conecta com o outro e com o outro, e todos nós vamos nos conectando uns aos outros e nos conectando à espiritualidade que aqui se encontra, responsável por esse estudo, por esse curso, e vai se conectando a todos os nossos irmãos da espiritualidade também que vieram para aprender conosco, formando assim uma linda e luminosa corrente de luz. E essa corrente de luz nos conecta também ao nosso grande mestre e amigo Jesus, fazendo assim com que possamos trocar nossas energias, nossos fluidos, nossas luzes, nos reequilibrando ainda mais, nos refazendo. E nessa sensação de bem-estar, convido a orar a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E você respira mais uma vez e vai se reconectando ao seu corpo, retornando para ele tranquilo e calmamente, percebendo seus membros, pernas e braços. Você se reconecta tranquilamente ao seu corpo. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Primeira pergunta. Você fez a análise de seus pensamentos e, principalmente, procurou perceber como esses pensamentos chegam até você? Análise profunda essa. Mas antes, quero dar as boas-vindas para quem chegou durante a irradiação, né? Ercília, Sônia, Isis, Natália. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Isis. Sejam bem-vindos. Alguém procurou analisar essa chegada dos pensamentos e, principalmente, perceber como eles chegavam para você? Se chegava através de uma sensação, de uma imagem, de um som, enfim. Alguém quer comentar, fazer algum comentário, trocar experiência? Ninguém? Tem hora que eu ouço, tem hora que vem por intuição. A sua anteninha tá assim, né, Lúcia? 200 por hora, né? Ela tá milhão, né? Tá milhão, né? Desenvolvendo do jeito que você tá, eu imagino mesmo. E você consegue discernir, às vezes, que é imagem, sensação ou som? Você consegue discernir? Consigo porque eu tenho a imagem na minha frente. Olha só. Na minha frente, é bem nítido. É como se você visse com os olhos? É como se eu visse com os olhos. Seguido da sensação. Sempre associando as duas. Você vê a imagem e depois vem a sensação. Legal.
Alguém mais? Legal a experiência, trocar a Eu experiência. só tenho sensação. Você tem a sensação, Ribeiro? Tem? Sensação, assim, vem coisa no peito, sensação física que vem para você. Pra mim, assim, não vou falar de coisa ruim. Sensação de xingar os outros, sensação de... Dá uma vontade, assim, de sair brigando, xingando? Cara, sabe quando você já antecipa as coisas? Sei. Se o fulano fizer tal coisa, se aquele cara fizer alguma coisa, você já vai antecipando. Já tá na defensiva. Não estou viajando, olha pra você, não estou vindo de viagem, aí o cara pressionando eu atrás, ficando no carrão, não esqueci o nome do carro cortado. O cara pressionando, mas não tinha como entrar na direita para o cara passar. Depois o cara passou pela direita e fez assim, ó. Tipo assim, só que acontece que ali na frente ele me passou e não conseguia, porque um caminhoneiro quis fazer a mesma coisa no caminhão, o caminhão não deixou. Só que eu tenho a mão para fora. O cara que deve ter ficado ferrado, porque ele começou a dar luzinha. Sabe essa coisa assim de vontade? De dar uma no meio do peito, mas é né? uma coisa que fica cutucando. Agora, se ele desce para do carro, aí ia dar merda, né? Eu também sou meio doido. Ixi. Então, aí que fica a coisa, eu não consigo mesmo. Só para descontrair, vocês viram o vídeo que puseram um cartaz atrás do carro do cara, assim, buzine. Então todo mundo, e o cara dirigindo, aí a pessoa que pregou a peça ali estava no banco do passageiro filmando ele, né? Todo mundo que chegava na traseira ele buzinava, e esse cara ficou louco. Vai buzinar, xingou todo mundo, e toda hora vinha um buzinava. Esse cara ficou muito bravo. Mas é assim, tá vendo como o meio ambiente, onde a gente está, as pessoas nos influenciam. Precisa ser espírito. Né? Se uma pessoa te olha diferente, você já te dá uma sensação assim, o que esse cara tá me olhando? Não é assim? O que essa pessoa tá me olhando? Eu acho que também é da energia. A pessoa às vezes te olha com tanta raiva que vem outra coisa. Assim, Percebe? percebe. Isso prova dessa conexão que a gente está falando aqui no curso. Que a gente faz essa conexão com as pessoas. Seja de encarnado, seja de espírito, né? A pessoa no olhar ali, ela se conecta a você, ali você já tem sensações do jeito que ela te olha. Ou ela vai te olhar com um olhar um olhar meigo, carinhoso, assim, bondoso, alegre, você vai perceber. Ou se ela te olha com raiva, você percebe também, né? Então vem aquela sensação, aquela energia diferente. E se você não se policia, você vai no impulso, a briga dos gatos tá feita, né? Fala, Geise. Eu acho que tem o ambiente, sabe? Eu tenho colocado no casa músicas instrumentais, sabe? Tocando baixinho, sabe? Muito ao longo do dia, principalmente de manhã, que às vezes eu tenho casa com a minha filha. E a Zé cheguei a te falar que ela estava bem nervosa, teve um período tenso e tudo. E aí eu tenho contornado, tentando manter um ambiente mais tranquilo, com mais proteção possível, né, com vibração mais elevada. E aí eu percebo que às vezes acontece, claro, os nervosos de criança é da criança, né? Uhum. Só que eu percebo muito, já percebi como eu sou muito sensitiva, então quando ela ficava nervosa, eu ficava nervosa na mesma proporção, e ela também também. Então, você, pela conexão de mãe, você também percebia. Também percebia. E aí eu tenho mantido esse ambiente. E é interessante que aí, quando a gente mantém o ambiente, você mantém também os pensamentos e as influências, né? Então, às vezes acontece de ter um atrito e já vir, né? Os pensamentos vêm muito para mim como conversando comigo mesmo, sabe? Como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Tem imagem, tem sensações também, muitas vezes. Muitas vezes eu vejo alguém com ela dando um passo, por exemplo, quando eu peço ajuda. Vem com imagem, vem com sensações, mas vem muito mais
conversando mesmo. Então, Uma ideia na sua Uma cabeça. ideia, Ali geralmente- você tá batendo papo. porque agora eu tenho, assim, quando eu começo a ficar nervosa, eu me afasto pra dar uma equilibrada, e aí vem o pensamento, ó, faz isso. E eu vou, faço, dá certo. É muito interessante. Eu tenho percebido essa questão do pensamento na minha cabeça, sabe? Eu tenho percebido muito mais claro recentemente, assim. Às vezes eu estou conversando com alguém, estou conversando com um amigo, estou conversando com vocês. Aí você me fala uma coisa. Aí de repente vem um pensamento assim, quem que ela está pensando que é para falar assim? Que eu já estou conseguindo captar facilmente que aquilo ali não é meu, sabe? Aí eu entro numa discussão também. Eu conversando com a pessoa encarnada, dentro de mim eu estou conversando com o espírito que está querendo induzir a eu entrar em conflito com a outra pessoa. Eu falo, não quero brigar, não adianta você fazer isso. Eu não vou ir nessas ideias. Então, por quê? Porque eu estou desenvolvendo também e estou percebendo mais claramente esses pensamentos que chegam para mim. Como eu sou mais intuitivo, é mais difícil de você identificar. Mas com a prática, no dia a dia, eu tenho percebido com mais clareza isso. E é nítido, assim. Igual eu estive em viagem esse final de semana com um amigo meu, a gente no carro, conversando, e às vezes ele falava uma coisa, eu achando legal, de repente, num pensamento, que absurdo. Sabe? Aquela contradição que tem dentro de você. Isso é um indício muito forte de que aquele pensamento não é seu. Se você pensa numa linha de pensamento, vem um pensamento contrário, ali é a dica. Você saber que aquele pensamento contrário não é seu. Você não pensa daquele jeito. Aí é onde você tem que começar. Porque se você não perceber e deixar aquilo continuar, daqui a pouco você está brigando com a pessoa. Você vai na onda, porque você entra no padrão vibratório, você não vigia, de repente você está brigando. Está discutindo, que você é mentiroso. E eu não estava pensando naquilo daquele assunto, sabe? Então eu tenho percebido com muito mais clareza porque para mim vem assim, como se fosse um pensamento. Muito fácil de confundir com pensamentos meus. E o que é quando você, antes de você conversar com uma pessoa que você nunca viu, você já meio que antecipa, sabe o que a pessoa vai falar e o que ela é, como que é? Aí é a premonição, né? Não, porque isso já aconteceu várias vezes. Eu vou contar mais recente dessa viagem que eu fui. Entrei num bar lá, eu já sabia que a mulher era do sul, de Curitiba, de coisa e tal, já antecipou a coisa, aí já veio na minha cabeça o que tem que falar, o que tem que conversar, e eu mudo até o sotaque. Eu vou no sotaque da pessoa. Olha! Se ela é do sul, se ela é do oeste, se ela é de coisa, eu mudo o sotaque. Interessante. Daí ela falou assim, mas como você sabe isso de Curitiba? Parece, né? Porque eu sou de Sorocaba. Ela falou assim, mas como é que você adivinhou? Não, nem você nem conversou comigo. Eu falei assim, mas Curitiba, eu vou em Curitiba também. E não é a primeira vez que acontece isso. É mais uma prova da conexão. Você chega, você conecta com a pessoa ali, se você olhar para a pessoa, você já consegue captar algumas coisas da pessoa ali. Mas acho que é o espírito que vê. Ou pode ser um espírito que vai te contar, ou é a conexão mesmo. Você conecta com a pessoa e você recebe dela a informação. Entende? É a conexão de pensamentos. Mas às vezes acontece mesmo que a gente vai dar passo. A gente olha pra pessoa e já sabe que ela não tá bem. Nem é que o espiritual falou, nem nada. Mas você Dependendo da pessoa, você conecta rápido ali, você já começa a perceber, né? Ou às vezes a pessoa nem quer paz. Ela tá aí só. Acontece. Parece que você vai e o negócio não chega. Parece que o bloqueio, né? Verdade. Verdade. Ó, as meninas estão falando aqui, deixa eu ler o que a Natália... Já vou deixar você falar aí, só um minutinho. A Natália colocou aqui, ó. Nossa, eu percebo muito isso. Pensamentos que não são meus de repente. Aí na hora, já paro e me ligo. Que pensamento é esse do nada? Deus é mais. Não quero pensar isso não.
Muito espontâneo, muito espontâneo. É assim mesmo, viu, Natália? É assim mesmo. É muito rápido, né? Para quem é intuitivo, é fração de segundo, é átimo de segundo, é aquilo que está na sua cabeça. Então você tem que estar atento para perceber e discernir, identificar. Fala aí, Isis. Seu microfone está desligado. Eu tenho muita questão de sentir a energia quando eu vou dar o passo na pessoa, por exemplo, que eu sei que a pessoa não está bem porque começo a sentir aqueles calafrios, aqueles arrepios, sabe? Então é como se talvez porque eu tenho incorporação, talvez o espírito se conecta. Você acha que pode ser isso? A entidade que está ali com a pessoa quer manifestar alguma coisa assim? Porque me dá os arrepios, às vezes eu pergunto para a pessoa, você está sentindo dor de cabeça? Você está com abafamento no peito? Você está... Não que eu sinta, né? Às vezes até sinto, mas assim, às vezes vem a intuição também que ela está sentindo aquilo. E aí, quando dá vontade de falar, geralmente acontece que a pessoa está sentindo aquilo mesmo, naquele momento, sabe? Mas eu acho interessante eu perceber a presença, por exemplo, né, de alguma espírito ali, né, necessitado, obsessor, não sei, por esses arrepios que vêm no meu corpo na hora, sabe? É incrível. Pode ser que você esteja percebendo ali a presença, né, de algum espírito que esteja com a pessoa. Pode ser que você esteja se conectando diretamente com a pessoa e está recebendo essa carga, dessa energia da própria pessoa. Ou pode ser até o amigo espiritual seu, que está trabalhando com você ali no momento, ele te enviando essas informações. Ele está percebendo e te enviando. Pode ser uma das três coisas, né? Aí é você começar a prestar atenção, quando vem a sensação, que tipo de sensação te leva, que tipo de sentimento essa sensação te leva. Por exemplo, arrepiei, mas esse arrepio me trouxe algo pesado. Então pode ser que seja ou da própria pessoa, que ela esteja assim, ou de um espírito que esteja acompanhando ela, obsessor ou sofredor, enfim. Ou essa sensação pode ser um arrepio, mas te dá uma sensação de leveza depois. Pode ser o seu amigo espiritual ou dela se conectando a você também. É afinar, sabe? É afinar os detalhes ali, de perceber as nuances. Quanto mais a gente treinar isso, mais você vai aprendendo a discernir melhor essas nuances mesmo, esses detalhes que fazem a gente identificar. Por que eu estou tendo aquilo, né? Exatamente. A origem, né? Isso, exatamente. É igual andar de bicicleta, quanto mais você treina, melhor você fica, né? É prático. E outras coisas que acontecem comigo também é de manhã, por exemplo, às vezes se eu estou com alguma coisa que está me incomodando, que eu preciso resolver, ou alguma coisa que me deixa triste, às vezes de manhã, a hora que eu acordo de manhã, que eu não acordei completamente ainda, vem um pensamento de uma solução, ou de uma ideia, ou de uma coisa que clareia a situação que eu não lembrava, sabe? Isso eu acho muito bom, sabe? Aquela de manhãzinha, assim, normalmente, a hora que eu estou entre dormir e o acordar, é que eu acordei, mas não acordei completamente. Aí, geralmente, vem como se fosse aquela intuição forte, olha, sobre aquilo, é isso, isso, isso. Você lembra disso? Ou, olha, isso assim, vem tal, né? Vê se não pode ser isso. Aí, isso aí também eu acho bem interessante. Essa conexão é durante o sono, né? Você estava em desdobramento, estava desdobrada. Provavelmente estava conversando, estava interagindo com alguém ali, um espírito afim, um companheiro, algum mentor, pode ter te ajudado, né? Te dado ideias, e aí você, quando está voltando, né? Está voltando do desdobramento, você ainda traz essa lembrança recente ali, dessa conversa, que ela pode vir ou como intuição, ou como lembrança. Por causa do às vezes até obsessor mesmo, sabe? Às vezes também. Já falou comigo assim, olha, vou acabar com você, agora eu vou te destruir. Aí você está acordado e você parece que a voz, você não ouve a voz, mas você ouve claramente a mensagem da pessoa, sabe? Já aconteceu, graças a Deus faz muito tempo, mas já aconteceu isso comigo. Eu vou acabar com você, vou te destruir. Agora nós te pegamos. Desse jeito. nesse dormir e acordar.
aquilo na cabeça, né? Aquele pensamento na cabeça. Mas assim, é como se você ouvisse dentro da sua cabeça. Aham. Sei Você como sabe que é um som interno. Você não ouve a voz igual eu estou te ouvindo, mas ali dentro da sua cabeça você está ouvindo. Não sei se com você acontece isso. Comigo não é sempre, às vezes acontece. Comigo é mais intuição, mas já aconteceu comigo. Ontem mesmo aconteceu comigo. Eu deitei para dormir, uma meia hora que eu já estava pegando sono, eu escutei o meu filho chamando mãe. A voz dele, mãe! E foi tão nítido que eu levantei, eu acordei. Fui lá no quarto dele e estava dormindo. Então, assim, ou foi ele que eu conectei a ele, começando a desdobrar, e ele chamou, né, falou, ou algum espírito ali, que estava ali querendo me acordar, usou disso para me fazer acordar. Boa noite, tudo bem? Oi? Fala, João, você quer falar? Não, tem que falar o seguinte, eu não... Viu como eu já li a minha aqui dentro? Agora eu tô percebendo assim muito vulto, sabe? Que eu não percebia antes. Vulto? Vulto, assim, toda hora eu vejo alguém do meu lado, assim, tá com vulto, eu não percebi isso antes. No passado eu tinha percebido. Agora, direto eu vejo vulto, sabe? Dentro da casa. Em casa, assim, eu vejo muito vulto. Só que eu percebo agora, antes eu não passava de eu nem percebia, agora eu tô percebendo muito vulto. Eu sei que tem espírito ali passando, assim, tá do lado e tal, mas eu não esquento mais, não tem medo. Antes eu... O conhecimento liberta, né? Antes eu... Conhecimento Antes liberta. eu não ficava nem dentro da casa, agora eu esquento. Vazava, né? Antes eu nem na casa eu ficava mais. Tá lá em casa, lá você se assusta. A gente vai aprimorando mesmo as percepções, né? Conforme você vai estudando, conhecendo, você vai começando a perceber as nuances, né? E tudo, as coisas vão melhorando. Muito bem. Bom, pessoal, hoje, antes da gente entrar especificamente na revisão do terceiro módulo, tem um assunto rapidinho para falar com vocês, que é um outro fenômeno. A gente falou agora no final do módulo, a gente entrou especificamente na psicofonia, né? Entendendo como é o processo da psicofonia, a gente vai rever isso. E como a gente estava falando da psicofonia, que é a questão da conexão através da fala, né? Que o espírito se conecta ao médium, e ali ele vai falar o que o espírito deseja falar. Eu preciso falar sobre esse fenômeno, só que esse fenômeno aqui é um fenômeno físico, tá? Não é uma conexão intelectual, é uma conexão física, que é a pneumatofonia. Vocês vão ver alguns termos assim, que você vai falar, isso é de comer, de passar no cabelo, de beber, o que é isso, né? Mas explicando a origem da palavra fica mais fácil. Por que pneumatofonia? Do grego pneuma, ele se refere ao ar. Tudo que você vê, pneuma é ar, né? Está ligado ao ar. E foné, que veio do grego, é o som ou voz. Então, a pneumatofonia, a voz que vem do ar. O que significa isso? É um fenômeno de efeito físico, na qual você ouve a voz dos espíritos. E por ser um fenômeno físico, você não precisa ser médium audiente para ouvir. Todos que estiverem no ambiente, aconteceu esse fenômeno, todos que estão ali no ambiente vão ouvir. Como se fosse uma voz num alto-falante, ouvir com ouvido físico. Você ouve com ouvido físico. Porque é um fenômeno físico. Como se tivesse aqui um alto-falante falando com você. Só que você não está vendo o alto-falante. Você está ouvindo. Percebe? Até que no livro dos médiuns, Kardec escreve assim: voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos sem o concurso da voz humana. Então ali não é um médium falando. É uma voz que surge, entre aspas, do nada. Você ouve uma voz no ar. Mas isso que você ouviu, que você está falando que você estava querendo dormir, ouviu
seu filho chamar, foi você ouviu Eu acho que eu ouvi na minha mente. Primeiro, porque eu estava dormindo. Segundo, porque se fosse uma pneumatofonia, a Cris ia ouvir também. Porque a gente estava dormindo, né, ali na mesma cama. Então, se fosse uma pneumatofonia, uma voz no ar, com certeza ela ia acordar também, super assustada, porque qualquer barulhinho ela acorda. Então, não foi. Foi uma conexão na minha mente mesmo. Eu já ouvi, não na mente, eu já ouvi várias vezes, em qualquer lugar, ou em casa, alguém chamar assim, Ribeiro. Sim, Eu já ouvi. sim. Ouvi. E Só que aí é você, né? É você. Já aconteceu de você estar perto de alguém e perguntar se essa pessoa ouviu? já fiz Então, isso, né? qual que é a diferença? O fenômeno físico, qualquer pessoa percebe, independente do tipo de mediunidade dela. Porque é físico. Então, todo mundo vai perceber. Que tiver no ambiente vai perceber. Seja ele imagem, som, objeto caindo, tá? O físico, todo mundo percebe. Agora, o intelectual é você, é só você. É só o médium. Então, estamos aqui em, sei lá, 20 pessoas. Eu escuto uma voz, se só eu ouvir, ninguém ouviu, é porque ali foi uma conexão da minha mente, né? Um fenômeno intelectual que aconteceu ali. E ali eu me conectei, percebi aquele som na minha mente, como a Isis falou, né? Aquela voz que fica na nossa cabeça. Mas ninguém mais ouviu porque foi uma conexão minha. Agora o físico não, o físico todo mundo percebe, porque é físico. Então você vai ouvir com o ouvido físico. Tem um detalhe importante nesse fenômeno, que é a diferença dele com a... quando eu falei isso lá de Pentecostes, que eu falei do fenômeno da tiptologia, lembra? Tiptologia é parecido. Tiptologia é um som, um barulho. Barulho. Sons aleatórios. Sons. No caso lá de Pentecostes, foi o estrondo que fez no céu lá e tal, né? Aquele barulho, como se o vento estivesse muito forte, que iniciou o fenômeno. Então, a tiptologia são sons diversos. A pneumatofonia é voz, é fala. Você ouve alguém falando, tá? Essa é a diferença. Então, não confundam tiptologia com pneumatofonia. Mas como é que eu vou lembrar desse negócio? Lembra de fonia? Fonia, fonador, órgão fonador, fala, garganta. Certo? Ué, uma Oi. vez eu estava limpando no centro, porque não tinha ninguém para limpar, aí eu estava limpando. Já tem muito tempo, tem uns 15 anos. E aí eu escutei claramente uma voz. Eu escutei, mas eu não perguntei se as pessoas escutaram. Certo. Eu escutei. Deu uma risada muito sarcástica e não é que eu escutei, é igual ela falou, fica dentro da cabeça. Aham. Aí falou assim, a rainha limpando o chão, e deu uma risada bem sarcástica, sabe? Daí eu tive muita força, eu falei assim, tô limpando o chão para eu aprender. E vou continuar limpando, até eu aprender. Ó. Falei desse jeito. Eu já interpreto isso aí. Você já interpreta, Ribeiro? Você devia ser rainha lá na outra reencarnação. Certeza. E esse cara descia. Ele era um servo dela. Um servo, pois lá você chutava a orelha dele. É, Por certeza. isso que eles estão chutando a minha. Certeza. Agora ela está sendo chutada, né? E muito, viu? Certeza. Muito. Óbvio. Sabe por que Não é é pouco certeza? não, gente. Sabe por que é certeza? Na verdade, ela contou para mim, e não sei se foi sonho ou regressão, o que é, que ela era uma pessoa importante lá na época do Egito, umas coisas lá, e andava muito real. Então, Eu andava Pode nas ser. costas, eram 4 homens. carregava Carregavam aqueles tronos lá, né? E eu era do jeitinho que eu Liteira, vejo. liteira, né? Liteira, eu era do jeitinho que eu acho que eu sou. Eu tinha os braços longos, eu era super magra e alta. E eu era branquinha, transparente, sabe? Eu era muito bonita mesmo. Muito magra, alta. Nossa, foi desse jeitinho que eu me vi. E aí, Graca, do jeitinho que eu me vejo. eu era o Marco Antônio lá da... Marco Antônio. Não, eu sou Marco Mas por isso que eu tô pagando os pecados. Marco Antônio e Cleópatra. Antônio. Diz que minha mãe foi o nome Marco Antônio. Ah, meu Deus. É muito estranho. Então, é isso que acontece. A pneumatofonia, no caso que você falou que ouviu essa voz,
É difícil dizer. Provavelmente ali era uma coisa mais intelectual mesmo. Era na sua mente, era uma conexão sua. Até porque era Mas a alguém risada- muito A íntimo. risada foi muito sarcástica. A risada foi muito sarcástica. Então, assim, basicamente é isso que eu já falei. Ó. É uma percepção interior. Como assim interior ou exterior? Exterior é quando você ouve parece que você está ouvindo com o ouvido mesmo. Como se fosse um som externo. Ou você pode ouvir na sua cabeça. Só que, se é efeito físico, todas as pessoas que estiverem no ambiente vão perceber. Todas. Tá? Oi. Então é quando, por exemplo, você tá assim no lugar, de repente você ouve alguém nitidamente te chamar, e você olha e não tem ninguém te chamando. Então. Nitidamente, a pessoa, por exemplo, fala assim, Marcela, aí você olha. Já olha, aconteceu, não tem aconteceu ninguém. muito comigo isso. Aí isso é uma pneumatofonia. Não. 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 Se ninguém ouviu. Qual que é a diferença da pneumatofonia com a conexão intelectual, com o ato mediúnico ali, né? A diferença é essa, ó. Se você ouviu, tiver outras pessoas no ambiente que também ouviram, aí é pneumatofonia, porque é efeito físico. É efeito físico. Agora, se só você ouviu ninguém mais, é porque foi uma conexão sua, somente sua. E ali você percebeu, porque foi conectado à sua mente, não na dos outros. Porque é um fenômeno, a pneumatofonia é físico, fenômeno físico. É como se o espírito tivesse a condição de agir sobre o ar. Então ele consegue fazer com que a voz dele se propague pelo ar. É como Entende? se alguém, de repente, todo mundo olhasse para um canto, ouvisse um barulho e olhasse, Isso. todo mundo olha para o mesmo lugar e fala. Só que não é barulho. Não, tô falando assim. A voz. Isso. Se for barulho, é tipologia. Se for uma voz, Aí aí é pneumatofonia. Você pode estar sozinho no ambiente e você. Aí se você estiver sozinho, fica difícil de você discernir. Assim, Mas pode ser. Pode ser. Pode ser. Você não falou que você ouve também? Pode ser. Você está sozinho, você não está com outra pessoa? Pode ser. Principalmente se você tiver a sensação que é exterior. Se você tiver a sensação que aquele som é exterior, é uma chance de ser pneumatofonia. Sabe por quê? Como você estava perguntando no começo. Não vem pensamento. A gente sabe definir quando é pensamento e quando é você ouve. Aham. É diferente do pensamento. É diferente. De você ouvir. É diferente. A voz na cabeça é diferente de ouvir com o ouvido. É diferente. Então você consegue discernir isso. Por isso esse negócio do interior e exterior. A voz na cabeça é o interior ali, que você percebe dentro da sua cabeça. O exterior é como se estivesse ouvindo com o ouvido, normal. Qualquer terror, de repente, É. passa uma criança rindo, e todo mundo olha, não é nada. Isso mesmo. Isso mesmo. E um detalhe que, geralmente, esse fenômeno, na grande maioria das vezes, é um fenômeno raro. O fenômeno em si é raro. E, na grande maioria das vezes, quando acontece, é espontâneo, tá? Não se tem casos, eu nunca ouvi falar, nem li sobre isso, de que ele seja invocado, esse fenômeno. Ele é espontâneo, ou seja, vem de lá para cá. O telefone toca de lá para cá. Da espiritualidade, certo? Então é isso. Eu precisava falar porque a gente está falando de fala, de voz, de conexão, e aí a gente fecha, né, a parte de conteúdo falando da pneumatofonia. A gente vai falar da pneumatografia depois, que é a escrita. Mas calma, deixa caso da pessoa ouvir. Não tem ninguém na sala junto, por exemplo. Estou eu sozinho lá e ouvi. certo. Não tem para quem eu vou perguntar. Vocês ouviram também? Ele mandou correr, mas. Corre! Nesse caso, pode ser também. Então, Pode ser. Principalmente se você teve a sensação de ouvir com o ouvido físico, que é o fenômeno exterior, né? Pode ser. Pode ser. Difícil de bater o martelo, né? Falar é ou não é, porque ali você está sozinho, difícil saber se ali foi uma conexão com você ou não. Qual é o fenômeno físico em si, mas pode ser. Tá? É isso, assim, tem muito que aprofundar. A pneumatofonia é um fenômeno físico por si. Então, se tiver várias pessoas, elas vão perceber. Ok? Pode perguntar outra coisa? Pode. Só para lembrar.
A mediunidade audiente, ela é intelectual. Intelectual, E aí a pneumotofonia, o físico. efeito físico. Tá. Exatamente. É só O médium audiente, ele se conecta com o espírito, naquele processo que a gente vai rever aqui daqui a pouco, da conexão mente a mente, Porque no caso e ele percebe né? ali através de vozes. É o famoso, eu estou ouvindo vozes na minha cabeça. Que muitas vezes é diagnosticado como esquizofrenia. E aí a pessoa acha que é esquizofrênica, ela apenas está num processo mediúnico. Ela ouve porque ela tem a mediunidade de audiência, de ouvir. Onde apanhava dos pais, que faziam. Ai, de fazer graça. Né? Meu filho tá louco, vou internar ele no hospício, tá ouvindo vozes. A maioria dos casos de esquizofrenia são médios audientes. Não estou dizendo que não existe esquizofrenia, ela existe. Porém, a maioria das pessoas diagnosticadas de esquizofrenia são médios audientes. Tá cheio. Bom, então a gente vai começar agora a revisão do módulo 3, né? Significa que em breve teremos a avaliação. Foi você que falou que a gente assistiu o filme Dança das Loucas? Não. Dança das Loucas? Dança das Loucas. É um filme que retrata tudo o que você está falando. Não, não fui eu, não. A pessoa era médium. E eu tive família rica. Aí os pais não aceitavam, né? Internar dela, ela sofreu, levava choque, era colocada no gelo. Nossa. É muito interessante. Ela consegue fugir de lá. E ela vira, tipo, curandeira. Num lugar bem longe da família. Entendi. Não fui eu, não. Eu não vi esse filme, não. Não conheço esse filme. Chama Dança das Loucas. Vou assistir. Não é gaiola das loucas. Dança das Loucas. Não é gaiola. Bom, pessoal. Então vamos começar, né? Nesse módulo, a gente começou lá atrás, né? Quando recapitulando essa questão da conexão pelo pensamento. Que a conexão mediúnica, aqui no caso intelectual, né? Ela é feita pelo pensamento. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Tá? Eles conseguem se conectar um ao outro e se comunicar pelo pensamento com muita clareza. Claro que eu estou falando aqui dos espíritos que já têm um discernimento, um certo desprendimento da matéria, já, né, um certo desenvolvimento. Obviamente que aqueles que ainda estão muito presos e apegados às suas condições da matéria, da última reencarnação, eles têm muito mais dificuldade de se conectar e fazer essa comunicação via pensamento, tá? Nós, encarnados, temos dificuldade pelo bloqueio físico que nos é imposto através do corpo material. Mas algumas pessoas, pela mediunidade, conseguem se comunicar, sim, pelo pensamento. Encarnado com encarnado, tá? É possível. Raro, mas é possível. Obviamente que nos mundos superiores isso é muito mais comum, tá? Espíritos mais desenvolvidos têm facilidade de se comunicar pelo pensamento. Mas como que isso procede, né? Como que um pensamento, o espírito pode captar o pensamento do outro? Vamos lembrar lá do início do curso? O pensamento não se propaga, que ele não é energia, ele se propaga através do quê? O que conduz o pensamento? Fluido universal. Então, quando você pensa, emite essa energia pensamento, ele se propaga através do fluido universal, através de ondas. E os espíritos que têm uma acuidade sensorial melhor conseguem captar claramente, perceber. Ora, a gente estava falando agora há pouco de perceber os pensamentos que não são nossos. Isso não deixa de ser uma espécie de comunicação pelo pensamento, né? Quando você tem a sensação, quando você tem a percepção de um pensamento que não é seu, seja uma voz, seja uma fala, seja uma intuição, seja uma imagem, ali é uma conexão via pensamento. Você está captando. Nós, como encarnados, temos uma dificuldade maior de perceber de ter essa sensibilidade de captar isso. Mas, com o treino, nós temos
como desenvolver isso mais facilmente. Claro que o que nos chega é mais fácil perceber através da mediunidade em si, né? Do que essa comunicação estabelecida tão fácil, assim, olhou para a pessoa, já conectou, já captou o pensamento dela. Nós não temos essa facilidade, a não ser alguns médios bem desenvolvidos para isso. A novela Viagem mostra esse tema. As duas irmãs. Que elas falam tanto em encarnados, depois desencarnam e elas conseguem se falarem pelo pensamento. Bonito. E assim, gente, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Kardec fala que nós estamos nos acotovelando com os espíritos à nossa volta. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro de pensamentos que não são nossos. Tanto por pensamentos dos espíritos, tanto por pensamentos dos encarnados que estão à nossa volta. Apenas não temos a condição de discernir que aquilo é um pensamento de alguém. Mas que nós somos bombardeados o tempo inteiro, você está emitindo, então você pode receber. Nós emitimos e recebemos o tempo todo. Por isso, o ambiente nos influencia tanto. Por isso, aquilo que a gente estava falando aqui, você olha para a pessoa te olha, pelo semblante dela, você traz aquela carga energética, você consegue trazer o pensamento dela para você. Você não consegue discernir que é o pensamento, mas você recebe a carga da pessoa, a energia da pessoa. E você reage diante daquilo, né? Mais uma das provas que o pensamento se propaga. E a gente somos verdadeiras antenas ambulantes. Recebendo e emitindo o tempo inteiro, né? Então, assim, sabendo, tendo consciência disso ou não, esse bombardeio está nos atingindo o tempo inteiro. Pode falar, gente. Já acontece, às vezes em determinados lugares que eu vou, tem às vezes poucas pessoas conversando. Mas a sensação que eu tenho é que eu não tenho multidão falando. É aquela sensação de um ambiente cheio, muito barulhento. Sei. Que é muito além do que eu realmente estou ouvindo e vendo, né? Será que é por conta dessa... Você está percebendo essa... Quer ver uma coisa que aconteceu comigo, muito legal? Numa das quinta-feiras que eu estava fazendo a música. Sem ser na última, na penúltima quinta-feira, teve um momento que o pessoal estava cantando. E foi muito emocionante ali, foi muito forte, a energia ficou absurda. Só que chegou numa hora que eu fui entrando na música, tocando e ouvindo as pessoas que estavam aqui cantar comigo. Só que chegou um momento que eu estava ouvindo muitas vozes cantar. Tipo, não era só aquelas pessoas encarnadas que estavam cantando, sabe? Aí eu fui aprofundando naquilo, a música foi me levando, eu percebi um coral cantando comigo. Só de falar eu tô arrepiando. Gente, foi a coisa mais linda, assim, até eu emocionei, eu parei de cantar, fiquei só tocando, ouvindo. Deixei as pessoas, tipo assim, só vez, comigo, todo mundo. E eu fiquei curtindo, ouvindo. Eu estava ouvindo os encarnados e eu estava ouvindo o coral cantando comigo. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Por causa da conexão, entende? Eu fiz uma conexão, a música jogou meu padrão vibratório lá em cima e eu consegui perceber o coral cantando comigo. Depois eu tive algumas notícias aí, através dos médiums, que às vezes chega um coral aqui para cantar comigo mesmo. Que aí eles propagam a música no hospital, todas as aulas do hospital escuta, que é uma terapia mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre música. Maravilhoso. Então, assim, é a conexão. Você fez a conexão, você percebe esse pensamento vindo, esse bombardeio de pensamentos vindo a você agora. Dependendo do seu padrão vibratório, pode ser ruim ou pode ser bom. Como diz o Ribeiro, né? Quando o espírito fica te deixar, você não vai cantar. Quando a galera canta comigo me abandonar, não vai sair mais nada aqui, né? E aí, quando a gente fala dessa conexão entre pensamentos, né, que a gente é bombardeado, que a gente está recebendo e emitindo,
Os espíritos, quando vão se comunicar através de nós, especialmente um espírito superior, um espírito, um benfeitor, que quer transmitir alguma mensagem, obviamente, lembra quando eu falei que o médium é o filtro? Ele filtra esse pensamento que chega até ele, essa ideia ela é filtrada pelas ideias do próprio médium. Então, ali, os espíritos superiores, eles vão usar dos elementos da bagagem mental, da cultura do médium, para transmitir aquela mensagem. Se você pega dois médiums, o mesmo espírito transmitir a mesma mensagem, o mesmo espírito para dois médiums diferentes, na forma, a mensagem não vai ser igual. Ela vai ser parecida, mas jamais vai ser idêntica. As mesmas palavras, as mesmas pausas, a mesma entonação, não vai ser idêntica. Por quê? Por causa disso. Porque passa pelo filtro do médium. E entra ali a interferência dele na comunicação. Portanto, na forma vai ser diferente. Conteúdo, no fundo da mensagem, vai ser o mesmo. Mas ela não vai ser exatamente idêntica nas palavras, na forma de falar. Certo? Por causa disso. Porque a espiritualidade vai usar. Pega, por exemplo, um médium. Imagine você, um médium analfabeto falando. Pode ser que aconteça. Escrevendo. Pode ser que um médium analfabeto escreva. A gente já viu isso, que é possível. E ele tem uma cultura muito pequena ali, não estudou muito, não tem um dicionário muito vasto. Então ali serão palavras mais simples, mais vulgares, mais de um conteúdo profundo. Agora pega um letrado, pega uma pessoa que é formada em letras. Vai vir toda rebuscada, com palavras. Hã? Olha o Léo, aqui na casa, percebe o Léo? As mensagens dele são bem mais rebuscadas. Ele tem uma bagagem, um vocabulário mais rebuscado na mente dele, né? Pelos estudos dele. Então você vê que é uma mensagem mais rebuscada. Por quê? Por causa disso. O espírito pega ali elementos da mente do médium para transmitir. Certo? Tranquilo isso? Gente, isso nos faz entender e lembrar o quê? Que sempre tem interferência. Não existe uma comunicação isenta totalmente, 100% de interferência do médium. Sempre vai ter. Agora, quanto mais evoluído é o médium, mais desenvolvido é o médium, menos ele interfere. Quanto menos desenvolvido o médium, mais ele interfere. Fala, Marcelo. Assim, é uma dúvida. Então, por isso que determinadas assim, situações, eles intuem a gente a estudar determinadas coisas. Por exemplo, eu já li alguns livros, né? Volta do Mundo, assim. E aí fala, eu gosto muito de ler aqueles prefácios, às vezes lê um finalzinho assim, conta a história, né? Que fala assim, o médium foi incluído a estudar determinado assunto, fez pesquisa, foi em campo, porque não tem como, assim, eu percebi, meio que na prática, que não tem como a gente escrever uma coisa se você não entende aquilo. Assim, não é entender, por exemplo, vamos supor, você tem que descrever alguma coisa que aconteceu no século passado. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar história, então muita coisa você vai ter na mente. Mas detalhes da época, às vezes um local, alguma coisa, você não vai saber, assim, ou pelo menos não consciente. Né? Aí, de repente, lá vem uma intuição. Gente, eu vou pesquisar um negócio. Vou estudar isso aqui. Do nada. Assim, do nada. Você tá lá na internet, aparece um do negócio. Nada. Vou ler isso aqui. Aí na hora que você vai, então, gente, olha. Aí você começa. Assim, na verdade, não é que não tem como, né? Ter como tem. Às vezes a espiritualidade traz coisas que a gente não sabe mesmo. Se é necessário e é importante aquilo ser esclarecido, vai vir.
Porém, é muito mais fácil para essa comunicação se o médium tiver um arcabouço ali, uma preparação para dar esse lastro para o espírito trazer uma informação mais aprofundada. Então, daí a necessidade de pesquisar, de se informar, de estudar. Por isso que o médium não pode parar de estudar. Percebe? Não importa quanto conhecimento ele tenha. Não pode. Sempre vinha, quando eu estou dando passe, vinha na minha cabeça assim, usa a energia da pessoa para a própria pessoa. Vinha isso na minha cabeça. Use a energia da pessoa para a própria pessoa. Busque da terra. Aí falava, deixa aí na minha cabeça. Aí eu sempre pensei assim, que idiotíssima, vou continuar fazendo, né? De certo eles estão mandando. Porque eu nunca tive isso na cabeça. Aí vinha certinho na minha cabeça assim, buscar a energia da terra, passar pelo chakra ali baixo, né? Depois o chakra, eu esqueço os nomes, depois o estômago, depois básico, o genésico, gástrico. E vinha vendo esses chakras, vendo todos os chakras, até chegar lá em cima. Minha mão fazia até assim. Aí eu falava assim, então, eu tô ficando louca, né? Eu acho que isso aqui não tá certo. Eu vou estudar sobre o espaço, né? Pra eu não ficar fazendo bobagem. Aí caiu na minha mão, do nada, esse livro. Passa Radiações. Inclusive, eu estou lendo ele. Aí eu estou estudando ele. Eu também. Aí, o desenho que tem lá, você primeiro. O desenho que tem lá é igualzinho que tem na O minha que você cabeça. Igualzinho. Existe uma energia, né? Então, Na Terra que chama prana. Eu ouviu falar do já ouvi prana? falar do prana, mas eu nunca O tive. prana é uma energia que vem da Terra, da natureza, do planeta. Aí falava assim pra mim, puxa, E ela se traz puxa da ela, terra, puxa da que terra. ela influencia no material, que ela ajuda no físico. E aí falava assim, pega a energia da própria pessoa, Isso. circula, pega a energia da pessoa, Que legal. circula. E aí a minha mão fazia assim, né? É. Aí eu falava, Júlio do céu, será que eu tô fazendo errado? Eu vou tentar achar algum livro que me mostre, né? Aí eu encontrei esse Percebe livro. como você estava recebendo a intuição da espiritualidade ali para fazer o Sim, trabalho? aí depois desse livro eu percebi. Tá vendo? E é onde que a Marcela falou, ali, quando você busca o conhecimento, aí o que acontece? Buscar o conhecimento. Você elimina um grande entrave para todos os médios e para qualquer pessoa, chamado o vírus da dúvida. A tal da dúvida, gente, se você parar para pensar, a dúvida, ela colocou Jesus na cruz. A dúvida é que gera as guerras, os conflitos. Percebe? Muitas das obsessões são iniciadas com aquela sementinha de dúvida que vai plantando. Será que fulano é realmente confiável? Será que está falando a verdade? Será que essa pessoa está sendo honesta? Será que essa pessoa não está te traindo? Começa a plantar a dúvida. E a dúvida atrapalha tudo, complica tudo, quebra a confiança. E no caso da mediunidade, é ela que é o entrave, a barreira que atrapalha a espiritualidade a transmitir o que ela precisa. Eu lembrei agora de você, Lucas, né, que o Miguel Mariano falou, só escreve. Tipo assim, não atrapalha. Todas as vezes que você coloca a dúvida, mesmo que seja aquela dúvida mais sutil, mais boba, ela é um entrave. Ela está atrapalhando. Então, por que buscar conhecimento? Porque quando você busca conhecimento, clareia para você. E ali você sabe onde você está pisando. Então, ali, a chance de você ter dúvida é menor. E ali vai fluir mais o trabalho. Você vai atrapalhar menos. A gente atrapalha menos. Por que o médium desenvolvido transmite uma mensagem? Cada vez influencia menos na mensagem. Porque ele atrapalha menos. Entende? Ele tem mais laço, mais conhecimento, então fica mais claro para ele que aquilo tem razão de ser, que aquilo tem fundamento, então ele não atrapalha, ele não coloca dúvida, e a coisa flui. O negócio que atrapalha tem quando a pessoa na hora do passo, principalmente, porque às vezes eu ficava analisando muito, sabe? Querendo racionalizar demais, né? E não, só deixa eu trabalhar. Só deixa eu fazer, só escreve. Aí, Não tema, não. aí flui mais, sabe? Vai em alguns pontos que
Deixa rolar, né? E o passe realmente solta. Aí, ó, olha como que isso é legal de saber isso, que isso é uma ferramenta muito boa para você jogar fora o orgulho. Porque às vezes a pessoa tem aquela ilusão, nossa, eu tô curando, eu sou o cara, eu tô ajudando. Você faz muito em não atrapalhar. Entende? Você faz muito em não atrapalhar o processo. Jogando essa dúvida fora. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, menos você atrapalha. Mais você tem elementos para a espiritualidade trabalhar e menos você vai atrapalhar. Então, nossa luta não é para ser alguém, é para deixar de atrapalhar. Para deixar de ser aquela pedra no caminho, assim, que é a barreira. É isso. A gente é muito pequeno, gente. Qualquer coisa que você achar que você fez é pura ilusão, vaidade, arrogância. Tá? A gente é só um instrumentinho muito, mas muito desafinado, muito desapontado, né? Aquele lápis bem, aquele grafite quebrado, que custa funcionar. Então, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente vai se afiando, atrapalhando menos o processo. Bom, então falando dessa conexão aí, esse processo, né, que é o pensamento, que liga, que conecta, a mente do médium tem que estar mais preparada possível para essa conexão. A gente entrou na parte mais profunda e mais técnica, onde a gente entendeu como que nós recebemos lá no nosso cérebro essa informação, esse pensamento. E aí a gente estudou sobre a tão famosa pineal, né, ou epífise, que é essa glândulazinha responsável para receber, captar esse pensamento. É ali, na glândula pineal, que é a porta de entrada desses pensamentos, dessas energias, dessa influência que a gente está, desse bombardeio que a gente recebe todos os dias. Então, A minha eu vou mandar, quando morrer, eu guardar dentro do vidro. guardar, né? Preservar. Né? E ali, a gente entendeu, primeiro, qual é a função física dela, né? Biológica no nosso corpo. O que é a pineal, que é essa glândulazinha que tem lá no meio do cérebro, dentro do sistema límbico, que é o sistema nosso mais primitivo, não o mais primitivo, mas um sistema um pouco mais primitivo, está ali no interior de baixo, se eu posso dizer assim, né, do córtex cerebral. Então ele é o nosso sistema um pouco mais antigo, mais primitivo, responsável pelas nossas emoções. Todos os animais têm o sistema límbico, né? Essa geleia de mocotó em volta aí, que é o córtex, né? Que envolve o cérebro, a parte externa do cérebro, ele é o responsável pela nossa parte racional, e está presente nos seres humanos. Nos animais, ele é muito subdesenvolvido, né? Então, por que os animais eles são mais... Eles vão por impulso, né? Mas pela emoção ali. Eles reagem muito, porque o que manda neles é o sistema límbico, tá? Que é esse miolo ali, aquela parte amarela do cérebro ali, é o miolo ali que manda. A pineal está ali dentro. Por isso que ela tem a ver com nossos comportamentos, com nossas emoções ficam ali. Elas são geradas ali no sistema límbico, né? Então, fisiologicamente, para que serve a pineal? Além de fazer parte desse processo das emoções e dos comportamentos, ela atua como o relógio biológico do nosso corpo. Ela é responsável pelo nosso ritmo, pelo nosso ciclo circadiano. O que é isso? Entender os ciclos, noite e dia, os períodos. Por exemplo, ela que regula na mulher o período menstrual, que está linkado com a questão da lua, né? O dia e noite, quantidade ali de dias. Nos animais, por exemplo, como é que o urso sabe a hora dele hibernar? E quando ele hiberna, que ele desliga, né, como se fosse um coma, como é que ele sabe a hora dele acordar? Quando chega a primavera. É a pineal que faz isso. É ela que determina o ciclo. Oi? Reação, controla a reação. É como se entendesse
é hora de acordar, é hora de dormir, entendeu? É os ciclos da vida. A hora que você vai desenvolvendo, a hora da puberdade começar, a adolescência, de repente a fase madura, aí seu corpo começa a envelhecer, tudo a pineal faz, esses ciclos. Ela que é responsável, né? Fisiologia, como os nossos órgãos vão trabalhando, interagindo, é ela que faz essa ligação aí. Metabolismo, a nossa capacidade de converter energia dos alimentos, né? O que é o metabolismo? Quando o seu corpo pega um alimento, quebra esse alimento, converte em energia. Então, é o metabolismo. A pineal é responsável pelo metabolismo. A pineal é responsável por liberar um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele faz um monte de coisa, inclusive é o hormônio que faz a gente recuperar quando a gente dorme, é na hora que ela libera esse hormônio e ela vem fazendo toda vamos dizer assim, a limpeza no seu corpo, reestruturando o seu corpo, né? As coisas o que é lixo, que tem que jogar fora, ela organiza para o organismo jogar aquilo fora. Essa melatonina está ligada ao sistema imunológico. Então, na parte física, olha quanta coisa ela faz, né? Que sai ali, ela é como se fosse a glândula, uma das glândulas principais do sistema endócrino, sistema de glândulas do nosso corpo que libera hormônios. Ela é uma das principais, é o carro-chefe ali, né? E claro, como ela está relacionada ao comportamento, ela tem tudo a ver com a sexualidade. E aqui, sexualidade no sentido amplo, tá? Não só no sexo em si, na capacidade do homem de reproduzir, produzir os hormônios que produzem as glândulas e as células reprodutoras, mas na sexualidade, quando a gente fala sexualidade no sentido de criatividade, de criação, de criar, de se desenvolver, relacionar com as pessoas, isso tudo tem a ver com a sexualidade. Nossa capacidade de conversar, de relacionar com as pessoas, de qualquer tipo de relacionamento, está ligada à nossa sexualidade. Nossa capacidade de criatividade, de criar, de solucionar problemas, está ligada à nossa sexualidade. Ela é muito mais profunda do que a gente pensa. Não é só o ato sexual em si. E está relacionado com a glândula pineal. Olha um negocinho poderoso essa glândula. Também a vitamina está bloqueando esse sistema aí que você falou, espiritualmente também, né? Sim, vou entrar na parte espiritual agora. Como fisicamente ela faz isso no nosso corpo. Agora, o que isso tem a ver com essa conexão de pensamento? O que tem a ver com a espiritualidade? Descartes falava, né? É a sede da alma do nosso corpo. E Descartes foi desacreditado quando ele falou, né? Descartes, fala, não é Descartes, Descartes. Ele foi desacreditado quando ele falou isso. Mas depois vem um que a gente viu ele aqui, né? O Dr. Sérgio Felipe, que dedicou anos e anos da sua vida para estudar sobre a pineal. Ele é um médico e ele é espírita. Então, ele trabalha muito com a pineal, ele tem muita noção dessa conexão, né, do nosso cérebro ali, da glândula pineal, com o plano espiritual, as energias que são emitidas pelos espíritos. E estudou muitos anos e ele entendeu que ela é que consegue captar as ondas eletromagnéticas, que são as ondas na qual o nosso pensamento viaja. Ela recebe essas ondas e ela consegue converter essas ondas num sinal neuropsíquico que o cérebro consegue identificar. É um conversor, sabe? Conversor de sinal, celular. Celular não é um conversor de sinal, recebe o sinal da antena e transforma aquilo em voz, texto, imagem, para a gente ver no aparelho. Nossa glândula pineal faz isso. Ela recebe o sinal espiritual, converte ele para que o nosso cérebro consiga entender esse sinal como se fosse uma mensagem, uma comunicação, um pensamento, uma sensação, uma imagem, um som. É ela que faz esse processo. Através daquela areinha que ela produz, né? Os cristais de apatita. Porque o sinal eletromagnético, ele rebate ali naqueles cristais, nessa refração e reflexão de sinais, é onde ela faz essa
decodificação do sinal. Olha que massa isso. A gente tem um celular na cabeça e não sabia. Né? Então, ela é a responsável não só por todo esse processo fisiológico do nosso corpo físico, mas também de receber esse sinal. Isso explica por que a gente tem as sensações físicas. Por que de repente, quando eu me conecto a um espírito, que ele, por exemplo, está sentindo, na mente dele, está com uma dor, por que eu também sinto? Porque quando esse sinal, na conexão que eu faço com ele, chega no meu corpo, a pineal converte, despeja esse sinal, que se transformou num sinal elétrico, psíquico, dentro do meu cérebro, no meu sistema nervoso. E ali vai refletir em alguma parte do meu corpo, e eu vou ter a sensação também de dor. Olha que legal. É ela que faz o processo, essa conversão, né? Então, aqui eu falei dessa questão, na mediunidade, ó, o que tem a ver com a mediunidade? É isso. Quando ela recebe, capta esse pensamento, converte, ali, vamos supor que eu seja um médium audiente. Eu consigo ouvir espírito. O sinal que a minha pineal recebeu, ela joga no meu cérebro, e a parte do meu cérebro que é responsável pela audição, não só o ouvido, mas toda a parte ali, nervo óptico, tudo aquilo que envolve no meu cérebro, a audição, essa parte do meu cérebro tem mais sensibilidade e recebe esse sinal desenvolve ali na minha cabeça e eu ouço. Ah, mas eu não tenho audiência, eu tenho a capacidade de escrever, psicografia. Esse sinal vai para o sistema nervoso que vai para a minha mão, onde eu escrevo. Não, eu sou médium psicofônico, eu falo. Então vai para a minha garganta e eu falo. Né? É isso que ela tem a ver com a mediunidade. Aí eu trouxe aquele vídeo, né? Olha lá. O vídeo que mostra de uma forma bem mecânica ali, simples, né? O processo, ó, sai da mente do espírito e conecta na mente do médium. Se consigo passar de novo aqui. Olha lá. Sai da mente do... Imaginando que essa mulher é um espírito, né? Vai conectado na mente do médium e, ó, essas ramificações douradas ali seriam o sistema nervoso. E esse sinal vai para o sistema nervoso e desencadeia na parte mais sensível, de acordo com a mediunidade daquela pessoa, daquele médium. Ou imagem, som, sensações, escrita, enfim. Esse é o processo do ato mediúnico, da conexão mediúnica. É assim que acontece. Alguma dúvida, gente? Dessa parte aí? Tranquilo? Então, pineal é a porta de entrada. Fala aí, Isis. Wellington, por exemplo, eu sou médium psicofônico, mas assim, pelo pensamento, né? Porque tem médico que a voz muda. Tem médium que a voz muda, né? Então, assim, existe uma diferença, por exemplo, eu lembro que, eu não sei se eu já te falei isso, eu trabalhava num centro, ia ter uma campanha, aí eu não tinha ouvido nada sobre a campanha. Quando eu cheguei no centro na sessão seguinte, que eu fui falar o que um dos mentores queria falar, eu comecei falando faça chuva, faça sol, e aquilo veio na minha mente, né? Veio na minha mente. Aí depois eu descobri que o nome da campanha era Um Dia de Sol. Então, assim, quando você falou assim, vai para a sua garganta e fala, eu fiquei meio confusa. Lembrando, Isis, que primeiro passa pela sua mente. Onde que está a pineal? Não está lá no meio do seu cérebro? Sim. Então, você recebe o sinal na sua mente espiritual, certo? Que vai para o seu físico, e aí a pineal física que faz a conversão. E depois que vai para ser transmitida, no caso aqui da fala. Então, passa pela mente primeiro. Olha ali na imagem, percebe que tem um fio de luz ligando a mente de um na mente do outro? Sim. Então,
qualquer sinal, ele vai passar pela mente primeiro. E lá na mente é a pineal Sim, que cai. não, isso eu imaginei. Mas é porque também tem gente que muda a voz, né? Porque aí envolve toda a parte fisiológica, física, dependendo da conexão do médium, da capacidade do médium, e é possível ele promover esse fenômeno ali. Né? Ele altera ali, muscularmente, ali as pregas vocais e acaba mudando o tom de voz. Entendeu? Entendi. Não é sistema nervoso. O sistema nervoso controla todos os seus músculos. É verdade. As pregas vocais são músculos, tá? A gente tem músculos ali para fazer a voz. Tanto é que quando você grita, né, e exagera, o que acontece? Você machuca, porque você exagerou. É igual quando você faz um exercício muito pesado, você não machuca o músculo, não dói depois? Sim. As pregas vocais também são músculos. Então ali há uma alteração nas pregas vocais, por isso que a pessoa muda o tom de voz. Entendi. Porque o sistema nervoso mandou esse sinal ali, entendeu? Entendi. Beleza. Muito bem. Então, por que fala fusão fluídica? Porque há essa conexão de mente com mente, onde um recebe e transmite para o outro. É uma troca. O meu pensamento, sensação, energia que eu estou transmitindo para outra pessoa, o espírito, ele recebe e ele também transmite para mim. O médium ali, naquele momento, ele se funde fluidicamente, tá? Pensamento, energia dele se funde com o pensamento e energia do espírito. Troca de sensações, troca de pensamentos, nesse canal que é formado, nessa conexão ali, tá? Por isso, o André Luiz que usou esse termo, fusão fluídica, tá? Uma mistura de fluidos, de energia, de pensamento entre ambos, certo? Aí fica claro a gente entender esse esquema aqui, ó, que é o caminho do pensamento, ó. A origem, mente do espírito, que vai para a mente do médium. Isso aqui, estamos falando de espírito e perispírito do médium, tá? Ainda não está no campo físico. Ali a glândula pineal recebe essa energia, esse fluido, esse pensamento. E aí ela, no campo físico, transmite essa mensagem, esse sinal, vamos dizer assim, pro cérebro, que transmite para o sistema nervoso. O sistema nervoso desencadeia para o corpo, transmite para todo o corpo. Vai para o órgão que vai transmitir ou revelar a comunicação. Que órgão? O órgão que tiver mais sensibilidade mediúnica. Aí pode ser fala, pode ser mão para escrever, pode ser olho para ver, pode ser ouvido para ouvir. Quando eu falo olho para ver, ouvido para ouvir, é todo o sistema do seu cérebro que é responsável pela visão ou pela audição, tá? Não é só o ouvido em si, não. Não é só o olho em si, não. Porque do olho até no seu cérebro tem todo um sistema, né? Inclusive lá os neurônios que são responsáveis por formar a imagem no seu cérebro. Então, assim, que órgão que vai transmitir? O órgão mais sensível daquele médium. Por isso existem diversos tipos de médium. Por isso tem o médico que fala, psicofônico, tem o médico que escreve, psicográfico, tem o médico que ouve, audiente, tem o médico que vê, que é vidente, enfim, todas as diversidades de tipos de mediunidades, tá? Que aí vai variar de pessoa para pessoa, porque de acordo com a sensibilidade que ela tem ali naquele órgão ou naquele sistema que ela usa para transmitir a mensagem. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Aí, para fechar, a gente chega, como a gente está falando, transmite, qual órgão vai transmitir? O que for mais sensível. Aí a gente vê os tipos de mediunidade, né? Ah, mas a gente tem... Vamos falar dos intelectuais primeiro, já que a gente está falando dessa conexão aí. A gente tem os de efeitos intelectuais, que está mais ligado diretamente a todo esse processo que a gente falou aqui, né? Que são os de efeitos intelectuais, na qual o médium vai transmitir a mensagem. Aí a gente tem o audiente que ouve, o vidente que vê, o inspirado que recebe aquela inspiração
Sabe quando vem uma inspiração para você resolver um problema do nada, entre aspas? Nossa, eu já sei como é que eu vou fazer para resolver. É a inspiração que vem, né? Inspiração para escrever uma música. Inspiração para escrever um poema, uma música, inspiração para desenhar um quadro, inspiração para resolver um problema, enfim, né? Pressentimento é aquele que tem uma vaga sensação de algo que vai acontecer, de algo próximo, de Isso deve ser o algo, pior. né? Você tem aquele pressentimento de algo que vai acontecer e acontece, né? Não sei se é pior, pode vir coisa ruim, pode vir coisa boa também, né? Não sei. Patamar que estamos. Ah, boa. Eu acho a pior parte. Né? No atual momento de transição, que vai vir muita coisa aí, né? Mas geralmente vem o que não é bom. É o nível que estamos. Né? Pode ser. É o padrão vibratório que estamos, né? Estamos. E vamos pensar, né? O padrão vibratório elevado, coisa boa, assim, não tem tanta necessidade, né? Os amigos não vão ficar brincando. Certeza. Aí tem o profético. Qual é a diferença do pressentimento e do profético? O profético é aquele que consegue vislumbrar um futuro com mais detalhe, com mais precisão, sabe? Aquele médium que ele fala com mais precisão do que vai acontecer. O pressentimento é como se fosse uma sensação. Acho que vai acontecer algo. Acho que alguém vai chegar aqui agora. E a pessoa chega. O profético, ele tem uma precisão maior, tem mais detalhe do que vai acontecer ali no futuro. E o profético parece que fica assim, meio que mais distante, né? Assim, na cabeça da gente, né? Parece que o pressentimento parece que é mais perto. É mais real, né? Mais Profético fica aquela coisa assim, será? Parece que vai acontecer uma coisa mais lá para frente. Mas isso. 100 anos, Isso 1000 mesmo, anos. assim, o profético é uma coisa um pouco mais distante, tá? Mas muito cuidado, viu, gente? Ó, fé raciocinada, hein? Muito cuidado. Quando a pessoa fala muito específico data, pé atrás, cuidado. Sonâmbula, a gente não precisa nem entrar nesse assunto, a gente estudou a fundo o sonambulismo. Êxtase também, a gente falou sobre isso, né? O estático, aquele que está no estado alterado de consciência e ele desdobra, e ele pode ir até para outros mundos, né? E está em êxtase, né? Os pintores, desenhistas, a gente conhece muitos aqui na casa, né? Tá cheio de estagiário. Tá cheio de estagiário aqui na casa para os desenhos. Músicos. Aqui é importante. Está aí, né, Marcela? Aqui é importante, gente. A Cris é triste receber uma embarcação que você vai ver, não é? Né? Nossa, que decepção, né? Você vê uma flor linda, de repente você olha devagar. Nossa Senhora. Pessoas que sonham muito, estão encaixadas com videntes. Sonham? Pessoas que sonham muito, estão encaixadas. Não, são sonâmbulos. Estou achando que eu O vou encaixar no pressentimento. O músico, gente, aqui, lembrando, que é o médium que recebe a intuição para fazer música. É escrever uma música, ou compor uma melodia. Aqui estamos falando de efeito intelectual, tá? Escrevente ou psicógrafo, aquele que escreve mensagem, falante psicofônico, que a gente estudou aqui, que fala a mensagem, né? E aí a gente tem também o outro leque de efeitos de médiums, que são os médiums de efeitos físicos. Ah, então aqui não tem conexão? Tem, sim, senhor. A conexão é feita. Só que a conexão aqui, o médium, ele doa muito fluido, o fluido que vem mais da parte física, o fluido animal, né? Espiritual física, o fluido animal, na qual ali ele faz a fusão fluídica com o espírito, mas ali ele está mais doando sua energia que vem por ele estar encarnado, o seu fluido animal. Esse fluido que vem do corpo é que o espírito pode manipular esse fluido para produzir fenômenos físicos, onde ele pode atuar sobre a matéria, tá? Tem uma conexão ali sim, porém, mais para facilitar, propiciar que o espírito consiga
atuar na matéria através da energia do médium, do fluido do médium. Aí vai ter o tiptólogo, que a gente estava falando ali, produz sons, barulhos. Tem a pneumatofonia, que a gente acabou de falar, produz a voz pelo ar, né? Translação e suspensão, que movimenta objetos, né? Efeitos musicais, diferente do músico aqui, é um instrumento que toca sozinho. Parece que está tocando sozinho, né? Você não está vendo ali o espírito atuado sobre o instrumento. Aparições. Efeito físico tem tudo a ver com filme de terror, viu, gente? Pensa no filme de terror que você vai entender o que é um efeito físico. Não que eu queira assustar vocês, tá? Não quero assustar ninguém. Aparição, né? Que aí o espírito ele usa do fluido do médium para se imantar desse fluido e se torna visível. E algumas vezes até tangível, pode ser tocado. Transporte. Aqui o transporte é quando um objeto aparece. Ele sai de um lugar, ou um ambiente diferente, aparece num ambiente totalmente diferente. Tem um caso lá do livro de André Luiz falar de um transporte de uma flor, que eles foram no jardim e transportaram a flor daquele jardim para a sessão mediúnica ali. A flor como se materializasse ali, certo? Noturnos, assim, esses noturnos aí tem mais a ver com o ambiente, é porque à noite tem uma propensão a acontecer mais fenômenos, porque os raios solares, eles quebram muito a energia psíquica. Então, à noite tem propensão a acontecer mais. Aí acham que aquele médium, ele produz fenômeno físico à noite. Mas isso não tem muito a ver com o médium, não. Tem mais a ver com o ambiente. Assim. Pneumatografia ou pneumatógrafos. A escrita direta, a gente vai estudar mais a fundo isso mais para frente. É quando ninguém escreve. O texto aparece escrito, pronto, em algum lugar, no papel, na parede. Aparece escrito ali. Por isso que é fenômeno físico. Aparece um texto escrito em algum lugar. Tá? A gente vai entender melhor esse processo. Curadores, tem o fenômeno da cura, né? Tem muita facilidade. Ele toca, a pessoa se cura. Né? A gente viu muito Jesus fazendo isso. Né? Excitadores, o que é isso? É aquele médium que quando ele está presente, ele auxilia, facilita que o outro médium transmita a mensagem, mais especificamente pela escrita. É a Cris. A Cris. Quando ele está ali próximo, ele ajuda o outro médium a escrever com mais facilidade. Ele excita a mediunidade do outro, tá? Vai levar para o lado pejorativo, viu, Ribeiro? Não leve para esse lado. Ela já mandou. Eu falei para você que eu acho que isso médio de pressentimentos. Pressentimentos. Estou pressentindo que o político... Ih, meu Deus do céu, lá vem tal de político. Nossa, aí o padrão vibratório cai demais, né? Acaba com o curso. Certo, pessoal? Tem gente que... Aí deve ter uns 15, entre os dois tipos de médium, tem uns 15 que eu contei. Tem médium que tem tudo, quase tudo isso. Né? Ó, tem médios que tem vários tipos, é comum, tá? Por exemplo, aqui na casa tem muitos médios que, além da psicofonia, também estão desenvolvendo a psicografia ao mesmo tempo. Tem médium que pode ouvir e ver ao mesmo tempo. É comum, às vezes, você ter um médium que tem mais de um tipo. Não tinha todos, né? Não, Chico tinha mediunidades que nós ainda desconhecemos. Nós ainda não sabemos que existe. Pra você ter ideia. Chico é outro patamar. Mas é comum do médium ter vários tipos de mediunidade, né? Ali, desenvolver vários tipos. Não tem os três de cada. Alguma pergunta para a gente encerrar? Tranquilo? Tudo certo, pessoal? A gente fecha a revisão da primeira parte do terceiro módulo. Tem mais dúvidas na aula. Tá, beleza. Você traga as dúvidas. Que aí a próxima aula a gente vai entrar na parte da psicofonia, que foi a segunda parte do terceiro módulo, que a gente entrou especificamente na psicofonia, né? Então vou convidar vocês novamente trazer o pensamento para o momento presente.
E agradecer por esse momento ímpar que nós tivemos de oportunidade aqui no curso. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche seu peito de ar e solte. E agradecer por essa oportunidade, recapitulando alguns conceitos, tirando as dúvidas. Essa oportunidade que Deus nos permitiu aproveitar, que a espiritualidade está aqui para nos auxiliar através das perguntas, das respostas, das intuições. Agradeça do fundo do seu coração por essa oportunidade maravilhosa. Enche seu peito de ar e solta. E faça novamente, através da gratidão, com que a sua luz se irradie, iluminando não só o seu corpo físico, o seu sistema, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Irradie. Use a gratidão para que ela possa fazer com que a sua luz aumente ainda mais. E assim nós vamos irradiando e nos conectando uns aos outros. Num lindo processo de conexão, fusão fluídica, na qual nós vamos formando uma linda corrente de luz com a espiritualidade. Sejam os nossos irmãos que estão aqui para aprender conosco, sejam os nossos irmãos responsáveis pelo desenvolvimento desse curso. E nessa corrente de luz que nós vamos nos conectando, que vai nos permitindo nos reequilibrar, uma sensação de plenitude vai tomando conta de cada um de nós. E dessa forma, então, nos conectando a Jesus, nosso grande mestre e guia. E nessa conexão, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, enche seu peito de ar e solte. E assim nós encerramos com muita gratidão a Jesus. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Que Jesus abençoe mais uma vez.